Oi, pais e mães conservadores e cristãos, tudo bom com vocês? Meu nome é Laís. Se vocês também têm interesse nesse assunto de educação de filhos, vamos se juntar nessa comunidade que é a Mãe Conservadora. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é efetivamente a criação de filhos. Eu vou voltar com aquela série sobre a educação familiar de uma mente bem treinada, só que eu preciso de um pouquinho mais de tempo porque a vida acontece e a gente não consegue resumir bem direitinho, porque eu queria realmente fazer uma série bem aprofundada, como se fosse quase um curso para vocês. Então aguardem, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, porque vai vir coisa boa aí. Tô tentando me organizar para fazer isso. Vou entrar em férias da minha terceira graduação, então para mim vai ficar mais fácil, vou ter um pouquinho mais de tempo para fazer isso para vocês, tá? Vamos lá. Ah, me sigam no Instagram, vou deixar aqui no descritivo do vídeo sobre o Instagram, porque aí vocês me seguem por lá e a gente consegue ficar mais de pertinho. Dito isso, feito esse jabá gigantesco, vamos falar efetivamente sobre criação de filhos, tá? Vou ver se eu deixo aqui no descritivo a parte bíblica sobre isso. Mas assim, primeiro assim, para quem não me conhece, sou mãe de uma menina e eu cuido de jovens há muitos anos. E uma coisa que eu percebo é sermos o exemplo. O filho, gente, ele olha muito pelo que você. Filho, ele não vai estar nem aí. Eu vejo pela minha pequena, ela não tá nem aí pro que você faz, porque você fala. Ela tá aí porque você faz. Esses dias a minha mãe tem artrose e ela fica assim, né? Juntando os dedos assim. Aí, sabe, ela alisa porque tá doendo. Às vezes ela sente um incômodo. E quando a gente vai ver a Sarah tá parada, 1 ano de idade, assim, ó, imitando, de perninha cruzada, imitando. Por quê? Porque ele vê o que você faz. Então, às vezes, a sua criança é nervosa, irritada, mas será que o nosso comportamento não fala muito, né? Ela não mostra muito do nosso comportamento. É que o nosso vem com uma máscara social, mas a criança, ela é sem filtro. Então, às vezes, o que você reclama do seu filho é um espelho de você mesmo. Isso é muito forte, entendeu? Outra coisa, criar com amor, às vezes, e eu falo isso porque assim, quando eu já sabia que eu usava muito celular, porque eu uso para trabalho, eu uso para responder paciente, eu uso para interagir nas redes sociais, que também é meu trabalho, né? E, e eu vejo assim, eu tento tirar o celular mais assim, a Sara, ela olha assim, ela já sabe mexer. E a gente nunca ensinou, a gente não dá tela pra ela, tem que evitar o máximo dela mexer no celular, de mexer na frente dela. E uma vez que a gente faz, ela já pega o celular e fica tentando mexer. Se a gente bobear, ela pega o celular e tenta mexer. A gente tira da mão dela, ela chora. A gente distrai com outro brinquedo, e isso porque a Sarah é uma criança tranquila, uma criança calma, uma criança que não tá acostumada com tela, uma criança que lê, que ela mesma pega o livro, do mesmo jeito que ela vê a gente lendo, ela pega o livro e traz pra gente ler, ela copia o comportamento no celular, como ela vai copiar qualquer comportamento que a gente fizer. Então, larga um pouco o celular, educa o seu filho com amor, ele tem que se sentir essa sensação que eu vejo nos jovens hoje que estão perdidos, é essa sensação de, tipo, de pertencimento, de entender que ele é parte da família. Às vezes a gente quer deixar a casa limpa, chama a criança para limpar, ai, mas vai ficar mal feito. Às vezes, você vai ter a sua casa mal limpa por 1 ano, 2, que não vai ser aquela super limpeza, e ser pai e mãe é desapegar de algumas coisas também, entendeu? Às vezes não vai ter aquela super limpeza, ou você vai demorar para limpar do jeito que você gosta mais tempo, mas vai fazer isso com o seu filho, sabe? É importante para ele se sentir pertencente, porque quando você fica. E a gente tende a fazer isso, porque você quer limpar rápido pra ficar com a criança. Aí você faz o quê? Tira a criança. Sai, Sara! Sai da frente! Tira, tá atrapalhando. E aí a criança se sente o quê? Um peso. Querendo ou não, a criança se sente assim. Agora, quando você chama a criança pra fazer a atividade, fala, vamos limpar com a mamãe, vem, ela já tem uma vassoura. Quando eu pego o aspirador, ela já pega a vassoura dela. Vai atrapalhar? Vai. Vai passar por cima de tudo? Vai fazer um quibrocó? Vai, mas faz parte do processo, faz parte do processo dela. E a gente tem que aproveitar essa volição da criança de querer fazer as coisas, de querer participar, até para ensinar ela no futuro. Eu sei que a Sara não vai me dar problema, ela vai me ajudar no futuro a limpar a casa. Quanto a isso, por quê? Porque ela já gosta hoje e a gente já inclui ela. Então, assim, eu sei que parece mais trabalho, que você vai levar o dobro do tempo, mas inclua a criança. Vai lavar o carro? Inclui ela, molhar, ficar mal lavado, vai levar o dobro do tempo. Vai. Mas se você tiver essa oportunidade, eu sei que a gente anda tão no automático, eu falo que é igual passear com o cachorro. Se você reparar, né, você vai ver que o pessoal quer passear com o cachorro.
vai passear com o cachorro. E o rolê do cachorro é o quê? Ele dá uma cheiradinha no poste, ele olhar, ele observar, às vezes ele nem quer andar, ele só quer ficar ali cheirando aquele postinho. E a pessoa não tem paciência, ela botou na cabeça que passear com o cachorro é fazer uma volta no quarteirão. Faz uma volta no quarteirão, o cachorro não consegue fazer xixi direito, não consegue ter sossego. Pra ele foi horrível, pra pessoa que levou foi horrível. Porque se a ideia é passear com o cachorro, tem que deixar o cachorro fazer o que o cachorro quer, entendeu? E às vezes o cachorro quer ficar lá cheirando um matinho meia hora, fazer o xixi dele, ali do lado, ficar lá. Melhor só se olhar, é melhor pra você até. Só que a gente tá tão no automático de que você tem que levar o cachorro e dar aquela volta no quarteirão, que vai ver, não foi bom nem pra você nem pro cachorro. O cachorro odiou, pra você também foi terrível, porque você ficou o tempo inteiro puxando o cachorro querendo ficar. A mesma coisa a criança, embora essa comparação seja esdrúxula, é só pra você entender. Às vezes, ficar com o seu filho é ficar lá, tentando limpar a sala por 40 minutos, enquanto a criança passa por cima e tira a sujeira do lugar, até que uma hora você consegue junto com ela, mas ela se sentiu parte disso. Não é só limpar junto com ela, é fazer ela se sentir parte mesmo, e ensinando, às vezes é dispendioso, desgastante, mas isso é uma semente que a gente está plantando no futuro, que ela vai me ajudar com facilidade, ela entende que ela é parte da família, essa sensação de pertencimento falta muito pro jovem, falta muito. E é isso que quando ele vira adolescente, ele vai buscar lá fora. Ele já vai buscar na adolescência, né? Porque ele vai se descolar dos pais para tentar criar algo que seja próprio. Só que se você tá tão distante da criança, ela tem dificuldade depois de voltar na idade adulta, né? Então, criar essa proximidade, cria o seu filho com amor, sabe? Cria ele nessa proximidade que você vai ver que vai ser muito mais fácil depois dessa conexão, tá? E outra coisa, gente, o evangelho não vivido e não vivido com amor não gera conversão do seu filho, mas gera uma rejeição de Cristo. Isso é o que eu noto nos jovens mais velhos que eu atendo, sabe? Às vezes, o pai e a mãe é uma pessoa fiel a Deus, é uma pessoa temente a Deus, só que ele não soube passar essa fé com amor, sabe? A pessoa entende o que é o certo, só que ela não consegue passar isso para os filhos com amor. Então ela cria uma ideia, tipo, Deus tá me podando, Deus é um Deus punitivo. Você não explica por que que ela não pode fazer as coisas, sabe? A minha mãe, ela teve uma sabedoria de me deixar muito livre. Ela sempre falou assim, olha, você quer fazer as coisas erradas, faz. Só que você vai arcar com as consequências. Cada um, pode ser que na hora até seja bom. E lá no futuro você vai ver como é que vai ser. Entendeu? Você tem as suas escolhas e vai saber que todas elas, e não era no sentido de, oh, vai dar errado. Olha, a vida é assim, tem ônus e bônus. Servir a Deus não é fácil, mas você tem a compensação da sua salvação, da sua vida, e você pode servir ao mundo e a você mesmo, e você vai colher o fruto daquilo que você está fazendo. Seja bom, seja mal. Entendeu? Então, você tem que ser esse exemplo e passar esse evangelho com amor. Porque se você só passar, não pode fazer, não pode fazer, não vai, porque você vai para a igreja. O que você vai gerar é uma rejeição do evangelho na cabeça da criança, da cabeça do adolescente, principalmente do adolescente. E não essa conversão. Em vez de você estar fazendo, você está plantando, achando que está plantando conversão e está plantando rejeição. Então você tem que passar o evangelho, mas passar com amor. A maioria das pessoas que tem uma rejeição muito grande da igreja, os filhos de crente, normalmente essas pessoinhas, elas percebem que elas tiveram essa exposição ao evangelho sem amor, uma coisa religiosa punitiva. Então evita de fazer isso. Eu sei que a gente quer passar a pregar o evangelho, a gente entende que o evangelho tem que ser pregado, mas tem que ser a batida do martelo, tem que ser com amor, tá? Deixa eu ver, tempo de qualidade com seu filho, que eu deixei uns tópicos aqui para não esquecer. Tempo de qualidade com seu filho, eu sei que a gente fala do tempo de qualidade, mas também, se possível, gente, é, de qualidade e de quantidade. Por quê? Eu sei que é difícil. Ai, mas eu cheguei em casa e tem as coisas para fazer. Tenta incluir a criança, sabe? Tenta dar quantidade e não só qualidade para esse tempo. De preferência qualidade, mas se possível quantidade. Eu sei que muitas mães trabalham. Eu também trabalho. Sei que isso é muito difícil. Sei que é muito difícil. O celular tocou aqui, desculpa, gente. Sei que isso é muito difícil, mas a gente tem que tentar tirar esse tempo, sabe? Botar a criança, eu tenho que limpar a casa, então eu não tenho tempo de ficar com a põe ela para limpar a casa junto com você. Eu sei que às vezes é até perigoso, mas tenta, no que for possível e seguro, incluir a criança, criar esse tempo, fazer ela entender que ela é parte disso daí, tá? É outra coisa, vai para a igreja, coloca o seu filho nas atividades, para que ele não compita. Eu vejo muita gente, muito filho de pastor, sabe? Que fala assim, meu pai só ficava para a igreja e não tinha tempo. Então a pessoa cresce com aquele sentimento de que ela teve o tempo dela roubado pela igreja, que a igreja era um dos competidores
do tempo do seu pai. Então não deixa o seu filho pensar assim, sabe? Ele tem que ser parte, ele tem que se envolver no que você faz, ele não tem que competir com a igreja nem com Jesus pelo seu tempo, entendeu? E principalmente você, pai e mãe, às vezes a gente briga na internet, milita, xinga os outros na internet, só que você não vê que você não está exalando Jesus com isso. Eu vejo muito assim, e a gente tem que ser zeloso do evangelho no sentido de querer um bom comportamento das pessoas, do seu influencer, do seu político, mas quando a gente fala sobre alguém, a gente está falando mais sobre a gente, a forma como a gente fala, do que sobre aquela pessoa. Eu estava vendo o caso do Eliezer, que é o marido da Vitube, né? Que que ele falou assim, ai, porque os crentes me ensinaram a julgar. Ele se batizou recentemente e ele foi pro show da Lady Gaga, só pra contextualizar quem não tá sabendo. E aí ele falou assim, eu aprendi que os crentes me autorizam a julgar, porque eles estão me julgando, eles estão... E assim, primeiro, estamos criando uma geração de crente do mimimi, estamos criando uma geração de crente do mimimi. Mas, o que que acontece? Eu acho que é muito importante pontuar, porque a pessoa tem que ser repreendida e tá tudo bem, gente. Quem não aprendeu a ser repreendida é porque era só do mimimi mesmo. Só que você tem que repreender com amor. Falou, ó, Eliezer, eu sei que você. E o que eu falaria, ah, por que que você achou? Me perguntaram no Instagram. O que que eu achei? Eu achei que ele é um crente novo, gente. Eu demorei, eu sou de um lar cristão. E entre a primeira ida minha pra igreja, quando eu voltei com 11 anos, até eu decidir me batizar, foi com 14 anos, levou 4 anos e eu era uma fedelha, entendeu? Uma mini querida, uma mini querida de 11 anos. Eu demorei, entendeu? A parar de falar palavrão. E olha que meus pecados eram pecado de criança, entendeu? A parar de falar palavrão, a parar de levantar a voz pra minha mãe. Eu levei 4 anos até eu me batizar. Aí você quer que a pessoa estava chafurdante na lama do pecado, entendeu? No próprio vômito, quer que a pessoa se limpe, levante, toma um banho do Neida, entendeu? Essa limpeza demora. Então não adianta. Você demorou às vezes 10 anos para ficar redondinho com Cristo, às vezes está julgando ele e nem está redondinho com Cristo, entendeu? Demorou para se limpar, para praticar a santificação. É que o menino que se converteu agora, porque você concorda que a gente se converte, aceita Jesus, mas existe um processo de santificação, né? Poxa, vou parar de fumar, vou parar de beber, vou parar de me prostituir, tenho vício X, PTO, Y. Você não levanta e fala assim, tem gente que até consegue, conheço gente que foi radical e intenso, mas a maioria das pessoas é paulativo, é uma coisa, é um processo, né? Então, a gente às vezes é muito gentil com a gente entender que você teve o seu processo, mas quer que os outros levante e ande, entendeu? E nem todo mundo vai conseguir fazer isso. E tem que ter esse processo de, gente, só tô cuidando aqui que já tá na hora de eu começar a trabalhar e a gente troca o pneu com o carro andando. Então, então às vezes a pessoa quer, com ela mesma, ela foi muito gentil, entendeu o processo dela, mas não entende o processo do outro. Não é que você não tem que chegar no Eliezer e falar, Eliezer, eu entendo que você é novo convertido, talvez você não saiba, e eu acredito de verdade que ele fez sem maldade nenhuma, que ele fez muito mais por desconhecimento, né, por ser neófito, ser novinho na fé, do que por, não me aceito nem aí, vou lá, adorar o Satanás no show da Lady Gaga, da Gaga Gaga, entendeu? Então, assim, ainda mais quando a gente fala de música, que as pessoas demoram a entender o significado da música, o que ela faz na cabeça dos jovens. Então, assim, ele é um novo convertido, gente, um neófito na fé. Vocês têm que entender. Vocês, o que eu vejo é muita gente julga a si mesmo pela intenção do seu coração, mas julga ao outro pela atitude em si. Entendeu? Então, com você é suave, é devagarzinho. E com os outros é duro. E eu falo isso porque isso é o exemplo que você tá dando pro seu filho. Querendo ou não, esse teu filho tá vendo, Deus tá vendo, e o teu filho também tá vendo a forma pouco amorosa que vocês tratam as outras pessoas. Então, gente, eu acredito mais que seja porque ele é um neófito na fé, entendeu? Falam muito daquela outra cantora que só canta as músicas de patifaria, que cantava com a irmã, esqueci, Simone, Simaria, acho que ela é Simone, né? Gente, ela já evoluiu muito, ela tem muito tempo já deve ter uns 3 anos de convertida, mas demora, entendeu? Cada um tem um Baal dentro de si que tem que sacrificar. Entendeu? Eu acho que ela é realmente uma pessoa honrada, mulher de um marido só. O marido dela fala várias coisas muito bacanas na internet. Precisa largar a música secular. Ou ela larga a música secular, ou ela começa a cantar música com uma letrinha menos horrorosa, né?
É só erro gostoso, é do erro gostoso. Como é que é? A outra agora tá cantando a de divórcio, entendeu? Então, assim, quanto mais, como é que é? Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro. Eu vejo que eu escolhi errado quem tá do meu lado, é uma coisa assim. E então, assim, mas eu acredito que todo mundo tem um Baal, gente, dentro de si, que tem uma mãozinha que tem que renunciar, entendeu? E no caso dela, eu acredito que seja a grana que ela ganha, entendeu? E eu entendo quem tem funcionário, eu tenho funcionário, entendeu? Ela deve ter muita gente que come, bebe, sabe? Porque esse pessoal, gente, ela não é só uma cantora, ela é emprego para muita gente, né? Desfazer dessa fama que ela tem, abrir mão da fama, do reconhecimento que ela tem, da grana, entendeu? Desfazer essa estrutura que ela tem que dar emprego para muita gente. Eu acredito que essa hora, mais cedo ou mais tarde, vai chegar, né? Deus teve paciência com Abraão, gente. Abraão não virou Israel da noite pro dia. Demorou, entendeu? Então, tem que ter paciência, entendeu? A gente tem que motivar com amor, lembra que eu falei? Mas ter paciência, gente. Sem dois pés no peito, que aí, em vez de você pôr o sujeito que tá na porta do reino de Deus, em vez de tu pôr o sujeito pra dentro do reino de Deus, tu põe pra fora. Tu empurra pra longe, entendeu? Então, a gente, como cristão, tem que ter esse entendimento. Tem que ter esse entendimento. Porque você faz hoje isso com o artista, amanhã você faz com seu filho adolescente. Entendeu? Ele chega rebelde em casa, com umas amizades ruins, em vez de você chegar, entrar dentro do mundo desse adolescente, procurar saber o que ele tá fazendo, o que que tá faltando, o que ele tá procurando nessas amizades, você vem, porque tá errado, porque você tem que ir pra igreja. Você acha que um adolescente, amigo, a gente já foi adolescente. Às vezes faz tempo a gente não lembra. Mas a gente já foi adolescente. Você acha mesmo que esse adolescente, que esse aborrecesse, vai fazer o que você tá falando só porque você tá falando? Você acha mesmo que esse adolescente, esse aborrecente, vai fazer isso? Você acha mesmo? Não vai. Você sabe disso. Você sabe disso. Entendeu? Às vezes uma palavra muda tudo. Você chegou, oh, meu filho. Ele tava esperando um. Você chega e fala, meu filho, vem aqui. Mamãe vai fazer uma comidinha pra você. Vou te dar uma atenção. O que tá acontecendo? Tô achando você meio triste. Entendeu? Você conhece seu filho. Você entrar no mundo dele. Você tem que entrar no mundo desse adolescente. Você tem que entender e entrar no mundo desse adolescente. Tá bom? Gente, é isso. A gente vai ter a parte, né? Vai ter uma série de vídeos, então a gente vai ter a parte 2. Eu acredito que até a parte 3 eu já tenho o script, que são os pilares da criação de filhos, tá bom? E a gente vai entrar nos próximos numa questão mais bíblica, até para vocês entenderem a base bíblica do que a gente está falando. Então, deixa aqui nos comentários exemplos de que a gente pode melhorar como pais. Eu creio que quem é pai de criança maior, né? Pode dar até mais exemplos, tá? Quem é pai de criança menor também pode dar exemplos. Eu vou deixar alguns aqui e a gente se vê nos comentários. Quem chegou até aqui, comenta. Conservadorismo. Até lá, fiquem com Deus e até a próxima.